O que foi que aconteceu mesmo, professor? Não entendi? O que foi que aconteceu mesmo? Porque eu acho que na que você falou que deu uma pane, aí eu saí da aula do nada. Não sei. Às vezes, quando eu boto para gravar, algum aluno, o sistema tira algum aluno. Mas é só você Ah, voltar sem precisar permissão. Mas é aleatório. Ele tira, não sei se é alguém que está com a internet um pouco mais. Não sei. Não sei qual é o critério dele. Vamos lá, gente. Preste atenção agora, tá? Primeiro porque eu percebi que teve alguns alunos que deixaram a parte de equação com fração em branco. Então, eu vou voltar, antes da a tratar desse assunto, equação com fração, tá? Porque eu vi que alguns alunos ficaram com algumas dificuldades ainda. Então, dando continuidade aí à semana, estamos na SD10, Sistema de Equações, né? Antes da Base Nacional Comum Curricular, o assunto era bem mais extenso, o sistema de equações. Hoje, a gente só trabalha com o sistema de equações com solução única. Com solução única. Então, vai ficar mais tranquilo a gente, nesse 7º ano, fazer as questões envolvendo o sistema de equações, tá? O que é um sistema de equações? Antes de eu definir o que é um sistema de equações, eu queria que vocês vissem aí esse probleminha, que eu achei ele muito didático. Não é de autoria minha, tá? É de um livro que eu uso do Rio de Janeiro, que é muito bom. E aí ele coloca aí, ó. Em 2013, em uma das rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Curitiba enfrentou a Ponte Preta e marcaram 8 gols durante a partida. Então, preste atenção. Podemos indicar os gols de cada um dos times da seguinte maneira. Eu posso chamar de X o número de gols marcados pelo Curitiba e chamar de Y o número de gols marcados pela Ponte Preta. Perceba por que eu chamo X e Y, porque eu estou sugerindo que eles são necessariamente diferentes. Lembra? Porque se eu dissesse que X era Ponte Preta e X também era Curitiba, eu estaria dizendo que esses dois times marcaram a mesma quantidade de gols. Concorda? Sim. Como eu não sei se eles marcaram, eles podem até ter marcado a mesma quantidade de gols, né? Só que isso aí só é uma hipótese das demais, né? Vocês concordam que somente em um caso a quantidade de gols vai ser igual? Em qualquer outro caso, a quantidade de gols vai ser diferente. Então é por isso que eu chamo X a quantidade de gols que o Curitiba marcou e Y a quantidade de gols que Ponte Preta marcou. Porque a probabilidade de ser diferente é maior do que a de ser igual. Tranquilo até aí? Tudo bem até aí, gente? sim, professor. Sendo assim, podemos indicar os gols marcados na partida da seguinte forma. O que a questão diz? Que a quantidade de gols marcados vai ser o quê? 8. Então, significa que necessariamente X mais Y tem que ser igual a 8. Todo mundo concorda comigo? Sim. Porque X é a quantidade de gols que o Curitiba marcou, Y é a quantidade de gols que Ponte Preta marcou. A soma deles dois tem que ser 8, porque o enunciado diz que o total de gols foi 8. Aí eu vou fazer essa pergunta para você. Somente com essa afirmação... Alguém está me ouvindo? Eu estou ouvindo, professor. Diga, Nando. Eu não entendi bem como é que se resolve a equação de duas incógnitas, que a de uma incógnita eu não entendi, mas de duas não entendi. Pronto. De duas, então, eu vou falar com você no AVA e aí eu marco com você um dia de aula para a gente ficar no Meet, tá? E aí eu te ensino, só você, tá bom? Tá bom. Tá certo, fique tranquilo. Vamos lá. Aí eu sei que X mais Y é igual a 8, porque a quantidade de gols que um marcou e a quantidade de gols que o outro marcou é 8. A soma dá 8. Aí eu pergunto, somente com essa informação aí, que X mais Y é igual a 8, é possível eu definir quantos gols cada um marcou? Não, professor. Não. Por que não?
Porque você não sabe um valor, você precisa saber um valor para poder definir o outro. Exato, quase isso, né? Porque é isso, na verdade. Mas de uma forma mais simples, só com essa informação, eu tenho várias possibilidades de placar. Concorda comigo? Sim. Só com essa informação, eu tenho várias possibilidades de placar. Então, com uma informação só, né? Se isso aqui, gente, preste atenção agora, que isso é muito importante para você entender como o contexto na matemática é importante para a solução de uma equação. Por que eu estou falando de um contexto? Se eu colocasse somente essa equação aqui para vocês, sem dizer que isso aqui se referia ao placar de um time, a soma da quantidade de gols de dois times. Essa equação, do jeito que está aí, isolada de qualquer outra informação, ela teria quantas soluções? Infinitos. Infinitas. Concordam comigo? Sim. Só que Sim, professor. nesse contexto agora, em que eu sei que X é o número de gols de Curitiba e Y é o número de gols de Ponte Preta, eu posso dizer que são infinitas soluções? Não, Por que não? porque como são gols, tem que ser números inteiros, naturais. E não Números pode ser no decimal. Exatamente. Por exemplo, -1 e 9 é um par ordenado para essa equação sem contexto. Concorda? Sim. Porque -1 mais 9 é 8. Mas nesse contexto de X ser o número de gols, eu posso ter X igual a -1 aqui? Nesse contexto? Não. Não. Números naturais. Então, nesse contexto, X e Y só podem ser números naturais. E por conta desse contexto, eu já não tenho infinitas soluções. Eu tenho várias ainda, mas não tenho mais infinitas. Então, perceba que eu já enxuguei aí a quantidade de possibilidades de soluções só pelo fato de eu dizer que X e Y são quantidades de gols. Então, nesse caso aí específico, só podem se tratar com números naturais. Então, e também a gente já sabe que com essa única informação eu não consigo dizer qual foi o placar da partida, porque eu tenho essas possibilidades de placar aqui, ó. Eu posso dizer que Ponte Preta ganhou de 8-0, não posso? Pode. Posso dizer aqui também aí que Curitiba marcou um gol e Ponte Preta marcou quantos gols? 7. 7 gols. Eu posso dizer que Ponte Preta marcou 2 gols e aí Curitiba vai ter marcado quantos gols? 6. Não, a soma tem que dar 8. É que o senhor falou. Eu inverti. Última forma. Então, Ponte Preta marcou 6 gols e Curitiba marcou 2 gols. Se Curitiba marcou 3 gols, Ponte Preta teria marcado quantos gols? 5. 5. Aí aqui seria o quê? 4-4, concorda? Sim. Sim. Agora seria 5-3. 3. Ou então 6-2. 2. Ou então 7-1. 1. Ou então 8-0. 0. Você percebe que somente em um caso é que a quantidade de gols foi igual? Em Sim. todos os outros casos, a quantidade de gols foi diferente. Então, perceba, gente, somente com essa informação de que x mais y é igual a 8, eu não consigo dizer qual foi o placar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 placares diferentes só com aquela informação. Aí eu venho com a outra informação. Aí qual é a informação? Beleza, eu descobri que nesse jogo o Curitiba venceu o Ponte Preta por 2 gols de diferença. Qual é o placar agora? X mais 6 a X mais 2? 2 é igual a 8. Então fica 6. Vou voltar para a informação. Descobri que nesse jogo Curitiba venceu
o Ponte Preta por 2 gols de diferença. 5-3? 5-3 para 5-3. Curitiba. Concordo que é 5-3? Sim. Curitiba Sim. venceu. Em que casos Curitiba vence? Ou no 5-3, ou no 6-2, ou no 7-1, ou no 8-0. Beleza? Nesse caso, ele empata, 4-4, e nos outros casos ele perde. Então, se eu sei que o Curitiba venceu, seria ou 5-3, ou 6-2, ou 7-1, ou 8-0. Então, também, só dizer que Curitiba venceu não me dá o placar do jogo. Aí eu tenho que dizer com quantos gols de diferença ele venceu. Como ele venceu com 2 gols de diferença, então só pode ser que empaque 5-3. 5-3. E aí, como é que eu representaria isso? Podemos representar essa informação como x menos y é igual a 2. Agora, gente, em vez de eu ter uma informação só, que x mais y é igual a 8, eu tenho uma segunda informação. Eu sei que x mais y é igual a 8, mas eu também sei que x menos y é igual a 2. Com essas duas informações aí, eu consegui ou não consegui chegar ao placar? Conseguiu. Consegui chegar ao placar. Então, qual foi o placar? 5-3. 5-3 para Curitiba. Beleza? Então, gente, essa situação, né, me permite concluir que uma equação com 2 incógnitas, ela nunca tem uma solução só. Nunca ela tem uma solução só. Ela pode ter infinitas ou várias. Nesse caso, foram várias. Né? Mas uma equação sozinha não lhe dá uma solução se você não tiver uma outra informação. E é esse conjunto de duas informações que formam o que a gente vai chamar de sistema de equações do primeiro grau, porque as duas equações são equações do primeiro grau com duas incógnitas. Certo? Então, o que seria, professor, um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? É um conjunto de duas ou mais equações do primeiro grau com duas incógnitas, em que uma solução ela é a mesma para qualquer uma das equações ali em questão. Volte aqui para a solução. 5 mais 3 não é 8? Sim. 5 menos 3 não é 2? Sim. Sim. Então, o mesmo par ordenado, 5, 3, foi solução ao mesmo tempo das duas equações. Essa é a característica de um sistema de equações com duas incógnitas. É um sistema que tem uma solução. Só que a solução ela não pode atender somente a uma das duas equações. Ela tem que atender as duas equações ao mesmo tempo. Beleza? Como é que eu represento isso, gente? É muito simples. Por quê? Eu vou colocar aqui o GeoGebra para vocês verem como é interessante esse link da álgebra com a geometria. Lembra que eu disse nas últimas aulas que essas equações aqui, x mais y igual a 8 e x menos y é igual a 2, são equações de uma reta? Lembra que eu falei isso? Sim. São equações de uma reta. Diga. O senhor pode repetir o que seria o sistema que eu não entendi muito bem ainda? Pronto, relaxa que eu repito até o final da aula. Preste atenção aqui, ó. A gente não viu que esse par 5, 3 é um par desse sistema de equações aqui, dessa equação aqui, x mais y igual a 8? Sim. Então eu posso chegar aqui e colocar, ó, 5, 3. Beleza? 5, 3. 5, 3. Quem consegue me dizer um outro par que atenda a essa equação aqui, gente? 7. X menos y é igual a 2. 7, né? Deixa eu botar aqui. 7. 7. A gente aprendeu que por 2 pontos passa quantas retas? Uma reta só. Por 2 pontos só passa uma reta.
Você está vendo aí a reta da equação x mais y igual a 8? Qualquer ponto dessa reta aqui, ó, qualquer ponto dessa reta, que são infinitos, concorda? Qualquer Sim. ponto dessa reta é uma solução para aquela equação ali. Qualquer um. Olha o ponto 80 aqui, ó. Qualquer ponto. Agora, eu tenho outra reta aqui, tá vendo outra reta? X menos y igual a 2. Quem consegue me dizer dois pontos aí, que não seja esse 5, 3? Eu não quero que você me dê esse 5, 3 aqui. Outros dois pontos quaisquer que façam parte dessa reta, ou seja, que é solução para essa equação. 6 4 e e 2. 6 e 4. Então, ó, 6 e 4. 6 e 4. Tá vendo o ponto 6 e 4 aqui? Outro ponto que me diz 4 e 2. 4 e 2. 4 e 2. Gente, quem lembra qual é esse ponto aqui? 5 e 3. 5 e 3. Você acha que esse ponto vai fazer parte dessa reta que a gente vai acabar de traçar? Vai. Tem que fazer, gente. Olha que coisa linda. Ou seja, esse ponto 5, 3, ele pertence às duas retas ao mesmo tempo. Por isso que ele é chamado de a solução do sistema, porque ele é o único ponto, você está vendo que ele é o único ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo? Sim, professor. Porque quando duas retas se cruzam, elas se cruzam em quantos pontos? Em um único ponto. Só. E é exatamente esse único ponto que é a solução da minha equação. Deu para entender isso, gente? Você percebe que em momento nenhum mais elas vão se encontrar. Tá vendo? Elas só se encontram nesse ponto. Então, gente, voltando aqui, né? Professor, eu não entendi muito bem ainda. Vamos lá, preste atenção. Você concorda comigo? Você entendeu nas aulas anteriores que essa equação x mais y igual a 8, ela tem infinitos pontos, infinitas soluções? Sim, Cada solução dessa equação não é um par ordenado? sim, Cada par ordenado eu não posso representar no plano cartesiano? pode. Todos os pares ordenados que são solução para aquela equação x mais y igual a 8, quando você colocar ele no plano cartesiano, todos aqueles pontos vão formar uma reta. Todos os pontos da solução daquele sistema ali vão formar uma reta. Não tem como um ponto, solução daquela reta, estar aqui, por exemplo, Isabelle. Não tem como. Porque aquela equação ela é chamada de equação da reta. Significa que todos os pontos, todos os pares ordenados que são solução daquele sistema, eles vão estar aqui em cima dessa reta. Todos. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Aí você pode ter, por exemplo, o ponto 1, 7, 2, 6, menos 1, 9, menos 2, 10. Quando você for dispô-los no plano cartesiano, você vai ver que eles vão começar a formar uma reta. Eles não vão sair daquela linha em momento nenhum. Até aí, tudo bem? Sim, Um dos pontos, você não viu que era esse ponto aqui, 5, 3? Porque 5 mais 3 é 8. Beleza? sim, 5 mais 3 é 8. Pronto. Aqui, essa reta aqui, tá vendo essa reta aqui? Essa reta aqui é exatamente a reta do x mais y igual a 8. Eu vou cancelar aqui para você ver, ó. Me diga aí, Isabelle, dois pontos que pertencem a essa reta. Dois pontos, ou seja, dois pares ordenados. 2 e 6. 2 e 6. Diga outro aí. 1 e 7. 1 e 7. Tá vendo que vai ter uma reta aqui que passa por eles?
Quer dizer outro ponto? Diga outro ponto aí. Diga outro ponto aí. 3 e 5. 3 e 5. Ó, 3 e 5. Diga outro ponto. 4 e 4. 4 e 4. Outro ponto. 5 e 3. Você está vendo que todos os pontos estão ficando em cima de uma única reta? Sim, Está vendo isso? Pronto. sim. E um desses pontos específicos é a quantidade de gols lá do Curitiba e do Ponte Preta. Tá vendo? O ponto 5-3. Alguma dúvida até aí? Não, professor. Agora vamos para outra reta. Você concorda que isso aqui é uma outra reta? X menos Y igual a 2? Sim. É uma outra reta. Diga aí dois pares ordenados que são solução para essa equação. 6 e 4. 6 e 4. Coloca aqui, ó. 6 e 4. Beleza? Diga outro aí. 12 e 10. 2 e 10. 12. 12 e 10. 12. 12. Deixa eu fechar aqui. 12 e 10. Quer dizer outro? 12 e 10. Quer falar outro? Diga só mais um. 4 e 2. 4 e 2. Você está vendo que todos esses pontos da outra reta estão em cima de uma mesma reta aqui? Vou botar a reta aqui agora. Está vendo que todos os pontos que você falou estão em cima dessa reta? Sim. Inclusive esse ponto E aqui. Está vendo esse ponto E? Que estava em Sim. cima da outra reta? Ele também está em cima dessa reta. É por isso que a gente diz que esse ponto E aqui, ele é a solução daquele sistema de equações. Por quê? Ele é um ponto que satisfaz tanto uma equação como a outra equação. Ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. E você percebe que ele é o único ponto que faz isso? Em nenhum outro momento as duas retas se encontram? Tá vendo isso? Sim. Ele só Agora se entendi. esse ponto. Ficou claro aí? Ficou. Obrigada. Vamos voltar aqui agora. Vamos pensar nessa seguinte situação aqui, ó. Em uma partida de basquetebol, duas equipes marcaram 147 pontos. Eu vou chamar então de X a quantidade de pontos da equipe A e Y a quantidade de pontos da equipe B. Concordam comigo aí? Pode ser assim? Diga. Professor, um sistema de equação só vai funcionar com a três ou equação de quatro, duas cinco. incógnitas, não é? Tem que ter pelo menos duas incógnitas. Qualquer equação com uma incógnita só, a solução é única e é um número. Entendeu? Não precisa satisfazer a outra equação. Entendi, Tá bom? professor. Oi. Professor, mas tipo, na equação com duas incógnitas, o resultado vai ser um par ordenado. Mas se o resultado não for, for uma equação do primeiro grau com três incógnitas, não seria um par ordenado. Seria um terno, mas aí é assunto do ensino médio. Vamos ver o nosso sétimo anozinho ainda, tá? Mas é um terno ordenado, que é na geometria espacial, tá? Gente, vamos pensar aqui comigo, ó. Em uma partida de basquetebol, as duas equipes marcaram 147 pontos. Como é que eu daria a primeira informação desse sistema? Que X mais Y é igual a mais 147. é igual a 147. Porque a quantidade de gols de pontos que um marcou mais a quantidade de pontos que o outro marcou é a quantidade de pontos do jogo de modo geral. Beleza? Aí ele diz assim, ó, a equipe A venceu a equipe B com uma diferença de 3 pontos. Como é que eu monto a segunda informação? A menos B igual a 3. Ah, não, eu estou com X e X menos 3 é igual a... X menos Y é igual a 3. é igual a 3. Com essas duas informações, eu consigo resolver o sistema. Quem consegue me dizer aí quantos pontos cada equipe marcou?
A soma das duas é 147. E uma menos a outra é 3. Quem consegue me dizer? Tá. Y é 72 e X é Eu 75. sei. Quanto? Sim. Y é 72 e X é 75. Aí fica A igual a 75 e B igual a 70. Todo mundo concorda? Meu Deus, meu Deus. Sim. 72 professor. mais 75 dá 145. Na verdade, é o contrário. Ao contrário. É o contrário. X é 75. Aqui você percebe o problema da ordem. Um é 75 e o outro é 72. Tá vendo? 75 mais 72 dá 147. E 75 menos 72 dá 3. Beleza? Então, o par ordenado 75, 72, ele resolve as duas equações ao mesmo tempo. Gente, ficou claro essa introdução do que seria um sistema de equações? Para a gente não avançar, vocês com dúvida ainda? Eu entendi, professor. Eu entendi, professor. E os demais alunos? Entendi, professor. Também entendi, professor. Entendi. Pronto? Então, vamos lá. O que é, então, esse sistema de equações, né? Como eu falei, o sistema de equações é um conjunto de duas equações que, no nosso caso, vai ter somente duas incógnitas, cuja solução, que é um par ordenado, tem que ser solução para as duas equações ao mesmo tempo. Não pode ser solução nem só para a primeira, nem só para a segunda. Tem que ser solução para ambas as equações. E aí, existem 3 métodos de você resolver um sistema de equações. Ele está bem desusado desde a época em que minha avó usava biquíni, que era nova. Hoje, a gente vai ficar somente com os 2 casos mais usados, que é o método da adição e o método da substituição. Beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês o método da adição. Professor, existe um método mais fácil do que o outro? Não. Existe um método mais adequado do que o outro. Mas qualquer método resolve qualquer sistema. Não existe um sistema que eu só consiga resolver pelo método da adição. Ou um sistema que eu só consiga resolver pelo método da substituição. Não. Agora, existe um sistema em que é mais fácil eu resolver pelo método da adição. E existe um sistema que é mais fácil eu resolver pelo método da substituição. Então, eu vou ensinar os 2 métodos e vou dar para vocês o bizu. Em equações desse tipo, é melhor você resolver por adição. Em equações desse tipo, em sistemas desse tipo, é melhor você resolver por essa situação. Mas, mesmo que eu dê a você a dica, se você se sentir melhor por resolver pela adição qualquer sistema, Brasil. O que importa é você resolver. Tudo bem até aí? Então, vamos entender em que consiste esse método da adição, que é o primeiro método que a gente vai trabalhar. O método da adição já está bem claro. Eu vou usar o quê? A adição. Né? Em que consiste esse método, gente? Consiste em você somar as duas equações, né? Uma a uma, termo semelhante com termo semelhante. Só que nesse método da adição, você tem que, o termo, tem que eliminar uma das incógnitas. Porque enquanto você estiver trabalhando com 2 incógnitas, você não vai sair de lugar nenhum. Tem equações em que a gente olha, a gente resolve de cabeça. Essa mesmo que está na tela aí, a gente resolve de cabeça. 5 e 3. Mas tem equações que você olha e que você não consegue resolver de cabeça. Principalmente quando o par é um par formado por 2 frações. Aí de cabeça, guerreiro, para você resolver, só mesmo Frederic Gauss, lá na década de não sei quanto aí, antes de Cristo. Então, o método da adição, ele consiste em você somar as 2 equações, membro a membro, termo semelhante com termo semelhante, com a finalidade de eliminar uma incógnita temporariamente, porque o outro valor você vai ter que achar. Então, observe aqui como é que está esse sistema.
Lembra do sistema? X mais y é igual a 8 e x menos y é igual a 2. Observe, eu estou somando as duas equações membro a membro e aconteceu o que com o y? Sumiu. Foi cancelado. Por que ele foi cancelado? Porque ele é formado por dois números Opostos. opostos. Professor, Diga. então, a segunda operação necessariamente tem que ser uma subtração? Tem que ser dois números opostos. Você só consegue anular se os números forem opostos. Concorda, Roriz? A soma de dois números opostos que é zero. Se não forem opostos, não dá para você zerar. Ah, professor, mas nesse caso aí apareceu já o x positivo e o x negativo embaixo. E se não aparecer, é assunto para o próximo sistema. Beleza? Até aí você está entendendo por que eu estou cancelando o y? Sim, professor. Aí vou somar. Quanto é x mais x? 2x. E quanto é 8 mais 2? 10. Então, sobrou para mim que equação? 2x é igual a 10. Se 2x é igual a 10, quem é x? 5. 5. Beleza? Eu já achei o valor de x. Falta achar o valor de quem agora? Falta achar o valor de quem, gente? Y. De Y. Valor de y. Não esqueça que um sistema de equações tem como solução um par ordenado. Então, eu já achei o valor de x. X é 5. Pergunta, o que é que eu faço para achar o valor de y? Trocar x por 5 nas expressões em cima. Em qualquer uma das duas, concorda? Sim. Eu posso substituir o x pelo 5 ou na equação 1 ou na equação 2. Beleza? Eu vou substituir na equação 1. Eu não sei que x mais y é igual a 8? Não é isso que está me dizendo aqui? Eu já não sei agora que o x é 5? Sim. Então vai ficar o que agora? 5 mais y é igual a 8. Quem é y? 8 menos 5, y é 3. Eu acabei de resolver o meu sistema. Então, qual é a solução para esse meu sistema? O par ordenado 5, 3. Alguma dúvida, gente? Não. Não, professor. Presta atenção. Primeiro eu elimino o y. Por que eu elimino o y primeiramente? Eu elimino temporariamente, porque para eu achar o valor de x. Enquanto eu tiver com duas incógnitas, eu não vou conseguir resolver o sistema. Então eu elimino temporariamente uma incógnita pelo método da adição, que é o nosso caso específico agora, tá? Acho o valor da outra incógnita, que eu não eliminei temporariamente, e depois que eu acho o valor dessa incógnita, eu uso para poder encontrar o valor da outra incógnita e formar o meu par ordenado. Então, preste atenção aqui, é uma outra equação. No sistema original, aí é uma solução que dá do outro sistema. Vamos resolver esse sistema aqui agora. Observe, eu tenho x menos 2y igual a 5 e 3x mais 4y igual a menos 5. Pergunta, do jeito que está aí, eu consigo eliminar alguma coisa? De incógnita? Não, professor. Não consigo. Tá vendo que nem sempre aparece bonitinho lá para eu eliminar? Mas eu posso fazer uma conta, que depois que eu fizer essa conta, eu posso eliminar uma incógnita. Quem consegue me dizer o que é que eu poderia fazer aí? Poderia multiplicar por 3 a primeira equação.
por 3, mas Vai ficar 3x. vai ficar os dois. Aí ele Vai é ficar os dois. Tá vendo? Eu não consegui eliminar se eu multiplicar só pelo 3. Quem consegue me dizer o que eu posso fazer aí? Rápido que a aula tá acabando, infelizmente. Bora, menino. Subtrair 1, não? Hã? Subtrair 3. Eu só posso cancelar se eu tiver dois números opostos. Então eu teria que ter ou um 4y negativo aqui em cima, ou um 3x negativo aqui em cima. Então, multiplica por menos 3. Eu poderia multiplicar. Multiplicar por 2, professor. Ou multiplicar por 2. Sumiu aqui, foi? Eita. Professor, Oi. também poderia dividir por 4 a equação de baixo. E Não, não. Ó, se você dividir por 4, Sam, você vai trabalhar com fração, vai acabar com sua vida. Porque vai ficar 3 sobre 4 aqui, vai ficar menos 5 sobre 4 aqui. E não vai resolver o seu problema. Gente, preste atenção aqui. Quando você se depara com uma equação desse tipo, você tem que escolher qual é a incógnita que você quer eliminar temporariamente. Eu quero eliminar temporariamente o x ou o y. A partir do momento da escolha é que você vai ter que fazer a conta para poder resolver. Eu, Jorge Salles, vou escolher eliminar o y. Pronto. Eu quero eliminar o y temporariamente. O que é que eu faço? Né? Eu já tenho que número aqui embaixo? 4y. Eu preciso de um 4y negativo lá em cima. O que é que eu faço? Multiplica por A equação toda por 2. Por que eu posso fazer isso? Princípio multiplicativo da igualdade. Se eu multiplico todos os membros de uma equação por um mesmo número diferente de 0, eu vou ter uma outra equação equivalente à equação anterior. Então, não estou mexendo na solução da minha equação. A solução continua sendo a mesma. Eu só vou reescrevê-la de uma forma conveniente para que eu possa cancelar. Então, como é que vai ficar o meu novo sistema em cima? 2x menos 4y é igual a 10. Todo mundo entendeu o que eu fiz aí, gente? Sim, professor. Multipliquei a primeira equação por 2. Quando eu faço isso, eu mexo na solução da equação? Não. Porque se eu multiplico todo mundo por um mesmo número diferente de 0, eu tenho uma equação equivalente à anterior. Na equação de baixo, eu não fiz nada com ela. Então, eu vou mantê-la do jeito que ela está. Ficou claro aí, gente? Do jeito que está aí agora, eu posso ou não posso somar as duas equações membro a membro? Pode, professor. Não. Pode. Posso. Claro, tá? Vai ficar como agora? Eu somando as duas equações membro a membro, cancelo esse 4y com esse 4y. Tranquilo? Vai ficar como para mim aqui? 2x mais 3x 5x. Professor? igual a 10 mais menos 5. 5. Então, quem é x? 1. E o y a gente acha na próxima aula. Tá bom? Gente, até aqui, nesse momento, ficou tudo tranquilo? Sim, professor. Sim. professor. Pronto. Na próxima aula a gente conclui. Podem ir para descansar um pouquinho.